Você tá ouvindo? Já tá, viu? Então vamos subir água depois. Ah, Ele já bebe água depois. Tá ao vivo, beleza. Deu certo aí, Lê? Compartilhar. legal ali também já. Bom, estamos ao vivo aí, já tem algumas pessoas com a gente. É só baixar a mídia. Pode chamar todo mundo 10h32 com 2 minutos. Deixa eu ver aqui. Baixei. Deixa eu ver. Vou pôr o fone. Por que tá nisso aqui? A senhora entrou, Seu pai. a senhora entrou no YouTube por quê? Não entrei? Então lá pra carregar aqui. Já vai. Deixa eu carregar aqui que eu já vou compartilhar. Você conseguiu entrar aí? Oi? Alexandre? Tá ao vivo? Tá tudo ok? Como que eu ponho aqui? Ao vivo tá. Depois eu entro aqui. Sai, entrar de novo. Fecha você primeiro ali. Seguir? Isso. O som tá ok. Tá legal aí? É, o som a gente não ligou, né? De novo. Show. Segura aqui rapidinho. Acho que vai ter que fechar a porta ali. Só um minutinho, pessoal. Vou entrar aqui no Instagram também. Beleza. Vou testar com esse fone, não tem jeito. Você quer um fone? Só fazer um teste aqui. Boa noite, pessoal, para aqueles que já entraram aí no Facebook, retornando aí ao Facebook da casa, né, na Sociedade Espírita. Nós arrumamos o Facebook e agora a gente está ao vivo através dele. E também no Instagram. E aproveitando as pessoas que já estão aí com a gente, curte, né, curte a live aí e compartilha, né? Compartilha Na linha de tempo. na linha de tempo do seu Facebook, que ajuda a divulgação e às vezes alcança aquelas pessoas que estão querendo ouvir uma boa música, né? Uma palavra amiga, né? E a gente está aí, certo? Vamos começar com uma música, né? Enquanto o pessoal acaba de chegar, para daí a gente dar início aos trabalhos. Que essa música aí então possa receber em nossos lares aí a espiritualidade maior, né, os amigos espirituais que vêm em nome de Jesus amparar-nos neste momento. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples, ama, prepara a alvorada, caminha em nossa estrada, nos mostra a direção. Chega, consola o triste e o fraco, reparte o seu pão farto, anima um coração. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei
nasce, Senhor, o requintes, seu berço uma manjedoura bem simples, fala do alto da montanha, que o som do belo canto sustenta o interior. Perdoa a nossa fúria insana, que um dia ainda ofereço a ti o meu amor. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra esperança também. Em todo lugar o seu rosto, sua luz, o seu Natal, o seu nome, Jesus. Já tem bastante gente aí no Facebook, a gente conseguiu voltar aí com a nossa página no Face, né? Tá fazendo a live pelo Facebook. A Marcela tá aí, a Carila, boa noite. A Bipa, boa noite, Bipa, o Anderson, Danilão tá por aí. A Lu Lemos, a Dulce, boa noite, tia Lígia, Dona Maria, seu Orestes. Dona Maria do Carmo tá aqui também, ó, boa noite. O Anderson, a Wanda, boa noite. Tá dando boa noite Cida ali, a Wanda. Boa noite, Wanda, tá boa? Tia Sueli, boa noite, tia Sueli. A Sirlene tá aí, tio Giba, tia Rita. Tia Rita, boa noite, Rita. Boa noite para todo mundo aí. A Libélula tá com a gente. E a Andréia, nossa prima, acabou de entrar aí. Muito bem, a gente canta mais uma enquanto tem outras pessoas que vão entrando aí, pra gente já começar a conversar e a gente vai cantando e conversando. Para quem assistiu o teatro, né? Que dia foi mesmo? Quinta-feira? Na quinta-feira, essa música nós cantamos no final, né? Na entrega do teatro. Essa música foi produzida para o teatro, né? A gente vai cantar ela agora, então. Chama Arte para a Vida. Foi feita em comemoração aos 20 anos da nossa oficina de teatro, né? Inspiração divina, arte que educa o coração, eleva e ensina sentimentos em renovação. Reencontrar com amigos pra sentir e refletir em momentos que iluminam, e amparados somos capazes de sentir o bem, sorrir, cantar. Obrigado, Barçanufo, pela arte que ensina a renovar minha memória nos caminhos da doutrina, educando os meus impulsos, ensaiando sentimentos para me apresentar no palco da vida.
toda a minha redenção, seguir o Cristo como simples galileu, a construir o reino de Deus, entrar em cena na minha vida, apresentar toda a minha redenção, seguir o Cristo como simples galileu, a construir o reino de Deus. A apresentação nossa do teatro está lá no YouTube, tá bom? É só buscar lá Teatro, a Casa Espírita e o Reino de Deus, e a Construção do Reino de Deus, que é o título do teatro. É só procurar Teatro Espírita, Reino de Deus, que deve estar entre as 3 primeiras pesquisas lá. Dá uma olhadinha, está no YouTube, no canal do YouTube da Sociedade Espírita Dr. Bezerra de Menezes, SEBEM, beleza? Quem quiser assistir, vai lá, dá uma olhadinha, assistir o texto, né? Buscando trazer realmente ali as frases e o texto para as nossas vidas, que realmente pode trazer algumas ideias para renovar as nossas atitudes, né? E essa música que a gente acabou de cantar fala justamente sobre isso, né? Que a proposta de Eurípides Barçanufo de nos trazer a arte para a educação do espírito, ela deve ser melhor observada, né? Observada mais de perto por todos nós, e é até uma oportunidade aí do pessoal que está assistindo a live, assim que as coisas voltarem ao normal, né? À normalidade, a gente vai voltar com a nossa oficina de teatro, e as pessoas que tiverem vontade de participar de uma oficina de teatro, de apresentar as peças lá com a gente, de cantar junto conosco, é sempre um prazer imenso receber novos integrantes lá, né? A oficina de teatro encabeçada pelo nosso querido amigo Nelsinho, que nos dirige com muito carinho, buscando sempre extrair de cada um de nós a melhor opção ali nos papéis, né? E sempre algo que nos engrandece, né? Então fica aí o convite também a todos que gostariam de participar de uma oficina de teatro espírita. Assim que as coisas retornarem à normalidade, procurem lá, aqui no Facebook mesmo, tem os horários, né? De domingo às 10h30 da manhã, lá no Lar Esperança. Então vamos aqui começar a nossa conversa de hoje, rapidinho aqui, né? A gente deu uma boa noite, todo mundo aí. A Débora Chagas está aí também, a Andressa Santos, mais pessoas. Tá aí. Ah, é a Andressa? Agora que eu conheci, que pelo nome a gente não vê. A Andresa, boa noite. A Noelle, muito bom. Muito bom. O Carlão tá aí. Boa noite, Carlão. Marcela. A Marlene, a Marcela. Muito bom. A gente tem falado muito, né, sobre as dores, sobre os sofrimentos, né? A gente teve até algumas lives aí que a gente abordou especificamente esses assuntos, né? Abordando o lado espiritual da dor, né? O lado de educação da dor, né? O lado educador do sofrimento. Então a gente hoje definiu que a gente ia conversar aqui, né? Todos nós, vocês vão comentando aí também, a gente tem algumas perguntinhas que a gente vai fazendo aqui para todo mundo ir pensando e refletindo junto, né? E a gente decidiu trazer hoje aqui sobre aceitação e resignação. A gente vai estudar junto aqui, né, melhor o que essas duas palavras têm a nos dizer e a nos informar, né? Então, só para a gente começar o raciocínio, a gente traz a ideia, todos nós, espíritos de vidas eternas, né? Múltiplas vidas já vivemos, né? Como diz Castro Alves. E a gente, sendo então, né, centelhas divinas, criados todos nós, simples e ignorantes, mas trazendo a luz divina no nosso interior, né, a gente, no nosso caminhar,
a gente passa por alguns ambientes, né, que a gente aqui vai chamar de mundos, por orbes, né, que estão sempre condizentes com as nossas necessidades, e nós aqui do planeta Terra estamos encarnados, ambientados em um mundo de provas e expiações, segundo as definições dos espíritos. O mundo de provas e expiações, ele ainda é um mundo em desenvolvimento moral, onde, segundo a definição dos espíritos, isso está lá no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a definição mundo de provas e expiações, só por ser essa categoria, né, está categorizado nesse local de mundos e provas e expiações, isso não é bom nem ruim, é necessário. Como explica o Raul Teixeira, tem um vídeo dele no YouTube que ele fala, é muito interessante sobre isso, né? Então, o mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina. O mal ainda predomina e o bem está engatinhando, né? Está estendendo as suas arestas devagarzinho, né? Tentando abranger o máximo possível, mas o mal ainda predomina. E é fácil da gente observar olhando esse mundão afora nosso aí, né? Todas as mídias sociais, todos os locais que a gente vê, a gente consegue observar que o mal ainda é muito predominante aqui no nosso mundo. Mas todos nós sabemos que o planeta de provas e expiações, ele passa com um determinado tempo, e isso não tem como saber quando, né? Mas ele passa, ele também se desenvolve e evolui, né? E a gente se encontra em um momento desses de transição entre um mundo de provas e expiações e um mundo de regeneração. E esse momento de transição é igual uma casa em reforma, né? É uma bagunça e a gente tem que se apegar no que realmente é eterno, porque se a gente ficar observando só o que é passageiro, o que é material, a gente entra nessa bagunça da reforma e cai no buraco junto, não tem jeito, né? Então vamos lá, só para a gente ir começando a nossa ideia aí. Então, estando nós nesse mundo de provas e expiações, todos nós experimentamos desse mal. Uns mais, né? Uns menos, mas todos nós experimentamos ou já experimentamos nesse momento ou anteriormente desse mal, né? Portanto, nesse mundo de provas e expiações não há felicidade absoluta, né? A gente falar de felicidade aqui absoluta, felicidade sem mácula, a gente está se enganando. Por quê? No mundo de provas e expiações, todos nós sofremos dores físicas, sofremos dores da perda de um ente querido, sofremos a morte, sofremos o próprio nascimento, que é doloroso para o espírito, né? E tantas outras situações, né? Então a gente não pode cair na inocência de imaginar que é possível ter uma felicidade absoluta no momento em que nós nos encontramos, né? Ela nos espera no futuro, essa felicidade. E a doutrina espírita, então, veio nos esclarecer a razão, esclarecer os motivos pelos quais nós enfrentamos esse mal, enfrentamos essas dores, né? Compreendemos, então, agora, depois da doutrina espírita, esclarecendo os ensinos de Jesus, o Cristo, a gente começa a compreender que não há efeito sem causa. Toda ação tem uma reação. Plantou, vai colher. A gente começa a compreender isso e isso facilita muito o nosso entendimento sobre as dores, sobre o planeta de expiação com o mal predominando, né? E os motivos pelos quais nós passamos por cada situação. Então basta que a gente relembre aí alguns momentos da nossa vida. Vamos fazer esse exercício aí, cada um de nós agora tenta lembrar dos seus momentos de mais sofrimento na sua vida, os momentos mais difíceis, e basta a gente lembrar deles que a gente percebe que se a gente tivesse feito algo diferente, nós não teríamos muitas vezes passado por aquela situação com aquela mesma gravidade, né? Ou com aquela mesma intensidade. E se não encontrar essa causa, os espíritos vêm nos trazer as respostas de que as causas estão no passado semi-oculto, né? E a gente tem o benefício do esquecimento justamente para poder começar a caminhar de novo, porque se nós lembrássemos de tudo que a gente já fez, muito provável que a gente não caminharia de cabeça erguida, né?
Então, sabendo de tudo isso, e aqui a gente foi só um resuminho de tudo que a gente já sabe, praticamente de cor e salteado, já está na ponta da língua, né? Como é que eu tenho me comportado diante do sofrimento e do mal? Sabendo de tudo isso, que não há efeito sem causa, como é que eu tenho me comportado diante do sofrimento e do mal? Aquelas situações que me incomodam, que acontecem aí, a gente pode falar que todos os dias, né? Um parente difícil, um problema no trabalho, né? O carro quebrou, né? Outras situações que a gente muitas vezes tem pouquíssimo controle. Como que eu tenho me comportado diante do sofrimento e do mal? Será que o neto de hoje se comporta da mesma maneira infantil diante de um sofrimento que o neto de 2000 anos atrás? É para a gente pensar, né? Porque a transição planetária está aí, essa epidemia não veio em vão, basta a gente começar a pensar um pouquinho, raciocinar, que a gente percebe que ela é resultado das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos, com que nós levamos a vida do planeta até hoje. E aí, todo esse conhecimento, desde que Jesus veio nos dizendo que a lei é de amor, isso mudou alguma coisa no meu comportamento? Esse conhecimento me trouxe algum benefício? E aí, mais uma pergunta. A gente já sabia de tudo isso que a gente ia passar antes de encarnar? Nós escolhemos nossas provas? Isso está lá no Livro dos Espíritos, a questão 259, que a gente sabe do gênero das provas. A gente não sabe dos detalhes, porque os detalhes dependem do meio em que nós estamos inseridos e dependem também das circunstâncias que nós mesmos criamos, né? Então, muitas vezes você vem inserido em um meio para determinado objetivo, e se você se rebela, se você altera toda aquela situação, as coisas mudam e a gente parte para um plano B, plano C e por aí diante, né? Sempre com o objetivo de crescimento, e crescimento muitas vezes dói. Mas e aí? Nós escolhemos as nossas provas? Será que a gente sabia que ia passar por uma pandemia? Será que as gerações passadas, ou se nós mesmos estivemos lá, sabíamos que iríamos passar por guerras mundiais? A gente poderia imaginar isso? Será que nós escolhemos? Viemos sabendo? E aí, tem um poema de Cornélio Pires que vai nos ajudar aqui a refletir. Assunto de aceitação. Passa para mim, por gentileza. Se pedimos nossas provas, diz você, Joaquim Paixão, como é que se vê do além o assunto da aceitação? Se há tanta gente na fuga do respeito a compromisso, diga, Cornélio, o que há? Como posso entender isso? Compreendo, caro irmão, seus raciocínios extremos. No entanto, saiba, nós mesmos pedimos aquilo que sofremos. Nos fatos da delinquência é que a coisa se complica. Reparação do infrator é a pena que se aplica. Sem essa exceção na regra, na verdade vista a fundo, rogamos antes do berço as nossas lições no mundo. Ao fim de cada existência, em conta particular, o espírito reconhece os débitos a pagar. A gente anota com susto quantas faltas ao dever, quantos votos a cumprir, quanto trabalho a fazer. Analisando a nós mesmos, em claro e justo juízo, pede-se a Deus corpo novo para o que seja preciso. Aparece a concessão. Eis que a pessoa renasce. Por dentro, as tendências velhas, sob a luz de nova face. Aí começam problemas. Encontra-se a obrigação. Entretanto, é muita gente nas ondas da deserção. Se você quer aprender,
segundo o reto pensar, são muitos os casos tristes que podemos relembrar. Você recorda o senhor Cássio? Pediu cegueira comprida, ao ver-se na provação, matou-se com formicida. Aninha rogou viver, com 2 filhos mutilados. Ao ter 2 gêmeos em luta, fez 2 anjos enjeitados. Rogou fraqueza no corpo, senhor Nico Bartolomeu. Sentiu-se desprezado, revoltou-se e enlouqueceu. Anita pediu o encargo de proteger João de Tina. Ao vê-lo pobre e doente, largou-se na cocaína. Na penúria que pedira, nosso amigo João Vilaça, em vez de buscar serviço, atolou-se na cachaça. Pediu nervos relaxados, senhor Cisínio Rapadura. Ao ver-se em corpo imperfeito, jogou-se de grande altura. Léo rogou prisão no leito, na cama, e tendo paralisia, atirou-se na descrença e acabou na rebeldia. Joana pediu procissões, corpo enfermo e vida em brasa. Quando entrou na provação, desprezou a própria casa. É isso aí, paciência, não vive conosco em vão. Quem se aceita, espera e serve, melhora de condição. De tudo aparece um ensino que não se deve olvidar. Dor de quem não se conforma tende sempre a piorar. Cornélio Pires. E o Cornélio Pires, ele era contador de causo, né? Não sei se alguém conhece aí, muitos devem conhecer, o Rolando Boldrin, né? E o perfil do Cornélio Pires era muito parecido com o do Rolando Boldrin, né? Contador de causas, com esse jeito aqui, né? Caipira e um jeito humorístico de contar as coisas. Mas aqui o Cornélio nos trouxe grandes lições. A gente vai cantar uma música, deixar tudo isso ficar na nossa cabeça aí, né? E a gente continua então a nossa conversa. Aprendi pelos caminhos da vida que a dor é meio de educação, nos mostra o dever e nos tira da ilusão. Quero sentir Deus, seu amor, sua proteção, no corpo doente uma grande lição. Sou espírito eterno e necessito de renovação. Não mais viver triste, desanimado. Sentir que quando a dor chegar é hora de parar, refletir e novos caminhos seguir. Aprendi que não preciso da dor quando vibrar o amor. Quero agora curar o meu espírito das paixões, sentir na fraternidade a serenidade e na caridade a verdadeira felicidade.
Então, continuando, né? Nós escolhemos nossas provas. O Cornélio Pires deixou bem claro lá pra gente, né? De acordo, claro, com a responsabilidade que nós já trazemos pelo nosso livre-arbítrio, de acordo com a situação de cada um, né? O Cornélio Pires até falou lá, né? Tem casos de exceção, né? Ele diz assim, ó, nos fatos da delinquência, quando o espírito perde a noção e anula a própria consciência a tal modo que ele começa a sentir prazer no mal, nos fatos da delinquência a coisa se complica. Reparação do infrator é a pena que se aplica. Então vira uma situação quase que compulsória, né? Mas o espírito que busca caminhar para uma felicidade de si mesmo, né? Uma felicidade pura, ele participa do seu planejamento reencarnatório. Então nós, muito provavelmente, sabíamos disso tudo que a gente está vivenciando, né? De forma geral, né? Não nos mínimos detalhes, mas a gente sabia tudo que era possível a gente passar, né? Então, diante disso, sabendo que nós sofreríamos com algumas situações e nada vem imposto nas nossas vidas, nada a gente dá para imaginar que a gente pediria alguma coisa a Deus. Imagine uma pessoa extremamente arrependida, desencarnada, que olha para trás, vê os erros que cometeu, muitas vezes por ter anulado a própria sensibilidade ao outro, vê que cometeu um erro grave com alguém e pede a Deus para vir reparar, né? E se a outra pessoa tiver dificuldades em perdoar, aquele relacionamento vai ser extremamente difícil, né? Então, diante dessas situações que nós mesmos criamos e Deus nos permitiu vir refazer, né? Reconstruir, remontar, né? Reestruturar, nós temos duas opções. Quem diz esse raciocínio aqui é o Raul Teixeira. Tem um vídeo dele muito interessante no YouTube sobre isso. Nós temos duas opções diante de uma situação difícil, diante de uma situação que nos causa dor. Primeira, a revolta e a fuga. Então, a primeira situação, a primeira opção que nós temos, a revolta e a fuga. Revolta e fuga pode trazer felicidade para alguém? Muitas vezes a fuga traz uma alegria. E a revolta, às vezes, também traz uma alegria, que a gente vai dizer, é uma alegria, como se diz a palavra, né? Eu vou lembrar a palavra aqui, a gente vai falar. É uma alegria mórbida, né? É uma sensação mórbida, porque é algo que você já adquiriu a habilidade de fugir daquilo com força, com violência, ou às vezes introspectivo, as pessoas às vezes entram em depressão ou buscam as drogas, como disse ali no próprio poema, ou a bebida, né? Uma maneira de fugir daquela situação, de se revoltar, e no fundo é uma revolta contra Deus e contra nós mesmos, né? Porque a gente traz na memória aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente destruiu, né? Então essa é a primeira opção, revolta e fuga. E a segunda opção, a resignação. E essa sim vai nos trazer a felicidade que todos nós almejamos. Ou alguém aqui que está participando com a gente dessa conversa aqui, alguém não tem vontade de ser feliz, de ser extremamente feliz. Tem alguém aqui que não tem desejo de ser feliz? Não tem, né? O pessoal dos bastidores aqui também, ó, tia Cida, não tem, né? Se tiver esse desejo, precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Se tiver o desejo de não ser feliz, porque a pessoa entrou numa situação em que existe um problema, né? Então aí a gente tem que procurar ou a assistência espiritual numa casa espírita, né? Ou mesmo assistência médica, né? Com terapia, com psicólogo, né? Para realmente ajudar, que às vezes a pessoa não está conseguindo sair do local onde ela entrou. Mas, em resumo, a resignação vai nos conduzir a essa felicidade. Então, para a gente, uma maneira que ficou muito clara para mim, né, de entender o que é resignação, é o jeito que o Kardec nos explica lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, ó: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos
a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Olha só, ativa, se bem que os homens erradamente as confundam com negação do sentimento e a negação da vontade. Então, primeiro ponto aqui, a gente tem confundido obediência e resignação com, não vou fazer nada. Deus quer assim, deixa assim. Não é isso. Não é isso. Já tentei de tudo, não tem mais o que eu fazer, né? Dependendo da situação, você realmente não tem mais o que fazer. Aliás, mas você sempre tem um recurso, que é fazer a prece pela pessoa, ou mesmo resignar o sentimento, que é a obediência. Olha só o que Kardec diz. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo, as duas conseguem carregar o fardo das provações que a revolta deixa cair. Então, olha só, a obediência é o consentimento, a compreensão da razão. Opa, preciso obedecer, né? Tanto é que, por exemplo, se você estiver num trabalho onde você deve obediência, né, ao seu chefe, você, com a razão, pode ser que ali dentro o sentimento é de revolta, de raiva, de tudo mais, né? Mas a sua razão pede, opa, eu preciso compreender que eu tenho que obedecer. Então essa é a obediência. A resignação é o consentimento, o mesmo processo do coração, dos sentimentos. Então a resignação é o coração que ajoelha. É o coração que se ajoelha e compreende aquela situação onde ele foi inserido. Essa é a resignação. Mas espera aí, basta a gente aceitar que todos nós precisamos sofrer? Tá bom? Tá bom eu só falar assim, não, o mundo é isso aí mesmo, o mundo é de provas e expiações, o mal predomina, não tem o que fazer, eu vou lá para o meu quarto, vou ficar lá dentro do meu quarto, porque eu estou resignado. É isso? Não é. Segundo o raciocínio do Raul Teixeira, resignação não é acomodação. Resignação não é acomodação. Então, muitas vezes, diante de um problema que a gente já compreendeu, que às vezes não tem uma solução imediata, que a gente tem que esperar, tem que ter paciência, o que a gente faz? Eu sou resignado, deixa para lá, né? Você vai para o seu caminho, eu vou para o meu. Não é isso que é resignação, né? Segundo Kardec está nos escrevendo aqui, e se for procurar no dicionário também vai achar lá. Resignação é compreender o tempo do outro, o momento do outro, o momento que você está inserido, a situação que você está inserida. O André Luiz diz assim, de fato, tem mesmo que se estudar a resignação para que a paciência não venha a trazer resultados contraproducentes. Para que a gente não confunda paciência com falta de atitude, a gente precisa entender precisa estudar o que é resignação. Um lavrador, imagina lá, a pessoa trabalhando lá na sua horta, né, no seu sítio. Esse lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Então, o que é de força maior, o que sumiu das instâncias das suas mãos, você não tem o que fazer. A não ser que você agora vai conseguir controlar aguaceiro e granizo na sua plantação, né? Então, a gente lembra o caso de Jesus com Judas. Jesus o auxiliou até o último momento, né? Até onde ele pôde. A partir de um momento, Jesus já não tinha mais o que fazer. E aí é preciso a gente recorrer ao tribunal divino, né? Entrega para Deus, mas não é entrega para Deus assim, né? Vou entregar para Deus. Eu já fiz minha parte e tudo mais. Não é isso.
É entrega para Deus e continua orando para aquele irmão. Continua orando para aquela situação se resolver, né? Habitualmente, falamos em tolerância como quem procura esconderijo à própria ociosidade. Então não é acomodação. Esquecemos-nos de que o incêndio do vizinho é ameaça de fogo na nossa casa. E de imprevisto irrompem chamas juntos de nós, comprometendo-nos à segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Então, o incêndio na casa do vizinho, né? E aqui nessa época aqui, a maioria das pessoas moravam em sítio, né? Em região, tinha mato sempre perto, né? Um incêndio no vizinho pega fogo no bairro inteiro. Pega fogo em quilômetros. E hoje, como é que a gente pode traduzir isso aqui hoje? Né? Interpretar isso aqui hoje? Será que os problemas que estão lá em Brasília, é preciso a gente se atentar? Ou é preciso eu cruzar os braços e pensar assim, não, eu já fiz o que eu podia, eu não tenho que me envolver com isso, né? Será que os problemas que estão lá na África, a fome da África, né? Qual deve ser a atitude de um cristão perante uma situação dessa? É por isso que o Chico pegava todo dia o jornalzinho dele lá, ia na sessão de criminalidade e fazia prece pelos criminosos. É por isso que o Chico nos aconselhava a fazer prece pelos nossos governantes. Essa é a atitude do cidadão cristão. Porque o fogo que está pegando lá na casa do vizinho vai chegar aqui. Daqui a pouquinho, a hora que a gente vê, a gente acostumou com a situação de tudo, né? Acostumou a sofrer, acostumou com o mal, e é isso que Deus quer de nós? Vem o gafanhoto, vem a tiririca e a gente não vai arrancar? Então é preciso compreender a nossa situação diante de um mundo de provas e expiações, né? É fazer o que Jesus fez, né, gente? Não teve sempre ali relacionando-se com as pessoas, conversando com as pessoas, tentando, sempre levando uma esperança onde foi. É o que fez Chico Xavier, é o que fez Madre Teresa, né? E é o que fez tantos mártires aí do cristianismo. Só dar uma olhada aqui no Facebook. Então, os comentários. Ó, Alexandre Ramos falou assim, ó, ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Ele traduziu ali a palavra resignação no dicionário, tá na fonte do Google lá, né? No dicionário do Google, a resignação, a ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. É o consentimento do coração, né? Como diz Kardec. Francisco de Assis ficava feliz quando estava 100% nas mãos de Deus. O Haroldo diz isso numa palestra, né, Rose? É muito interessante essa passagem aí de Francisco de Assis. E a gente, muitas vezes, quando a gente se sente numa situação que nós perdemos o controle, a gente não quer aceitar que nós somos regidos, como diz a Ana lá na terra de Ismael, né, e a Célia, a gente não quer aceitar que nós somos regidos por inteligências superiores. A gente é tão orgulhoso e tão vaidoso que a gente não quer muitas vezes aceitar que a gente é regido por um maestro perfeito, né? E que sabe que muitas vezes, se determinada situação for do jeito que a gente quer, aquilo vai nos causar um prejuízo sem tamanho. Mas mesmo assim a gente pede. Mas mesmo assim a gente pede. E é por isso que tem um poema da Maria Dolores aqui que a gente vai ler ele, não tem como deixar de fora, que fala justamente sobre isso. Tá aí o Sidney, boa noite. Hoje ele está lá em Rio Preto. Boa viagem, bom descanso para você aí agora no momento, bom trabalho. Sidney está trabalhando por lá. A Aline hoje também está assistindo lá de Brasília. A Aline, nossa prima, um beijão. Está no Instagram. O Instagram está ali. O Nelson está falando lá, linda e profunda esta música, né? A música provavelmente é da dor. Grandes mensagens, né? Então, gente, acho que antes da gente ir partindo para o finalmente aqui, que a gente vai concluir o raciocínio, nós vamos cantar mais uma música, né,
que fala para nós sobre a simplicidade. O Gilberto tinha postado que a acomodação é indiferença. Acomodação vira indiferença. Né? O Gilberto colocou. O Gilberto tinha colocado, né? E a gente vai cantar uma música, então, sobre a simplicidade, que segundo os espíritos que já viveram no nosso lugar, já estiveram encarnados aqui, e hoje nos trazem mensagens, né, de maneira quase que desesperada, trazendo a mensagem para a gente. Gente, olha isso aqui, eu vivi e não deu certo. Então, como diz, por exemplo, né, o Emmanuel diz que a maneira de se procurar, de se chegar mais próximo da felicidade nesse nosso planetinha aqui, é através da simplicidade. E a simplicidade não quer dizer falta de higiene, não quer dizer falta de trabalho, né? A simplicidade, como a gente está falando aqui na questão da acomodação, a simplicidade é compreender e saber dar valor nos verdadeiros motivos, né? Nas verdadeiras sensações da vida e prazeres da vida espiritual que a gente pode acolher, e saber dar valor nos mínimos detalhes, que é o que tem acontecido conosco durante essa quarentena, né? A gente tem dado valor na família. Essa é a simplicidade do espírito, né? Saber o que basta, o que é exagero. E a gente vai cantar essa música então para a gente refletir um pouquinho sobre isso. A Aline tá te falando oi lá no Instagram. Aline? Oi. Ah, tá com a mãozinha lá. Ô, Aline! Boa noite para vocês todos aí. Manda um beijão para todo mundo. A Aline tá em Brasília. Tá em Brasília? Vocês têm Uberaba em Brasília. Manda escrever onde ela tá. Não sabemos onde a Aline tá. Tá por aí, tá trabalhando. Um beijo pra Marília também, que vai ser mãe de trigêmeos. Um beijo pra Marília, vai ser mãe de trigêmeos. Olha isso. Marília, lá de Igarapava, nossa prima. Na vida eu mergulhei para crescer. Do alto Jesus me acenou. Vai, meu irmão, eu estarei com você. Mas na terra a indiferença, o materialismo e a descrença, do meu espírito se apossou. Me perdi em muitas escolhas, mas hoje despertei para a simplicidade, para a felicidade. Quero ser feliz, ajudar e amar o meu irmão, pois eu já sei que a humildade e a simplicidade são caminhos da evolução, Aprendi que apenas do necessário preciso para viver, e com a boa consciência e a fé no futuro me renovarei. E com a boa consciência e a fé no futuro me renovarei. Me renovarei. O Haroldo Dutra Dias, a gente fala muito do Haroldo aqui, né? Eu particularmente gosto demais do jeito que ele explica, do jeito que ele elucida
né, as páginas aí de Chico Xavier, de Allan Kardec, e traz para mim muita clareza em vários entendimentos, assim, né? Então, inevitavelmente, a gente traz aqui muito sobre as palestras dele, né? Muito sobre o que ele fala, né? Porque tem realmente me servido em muitas coisas. E, por exemplo, quando ele fala sobre resignação, tem uma chave aqui que ele usa que é muito interessante. Ele fala assim, ó, não é só resignação. Tem que ser acompanhado de duas coisas: resignação e atitude. Resignação mais atitude. Se você só tem atitude, você sofre demais. Se você tiver só resignação, você não sai da sua cama. Então é resignação, compreensão daquilo que eu estou passando, problema financeiro, problema de relacionamento, problema no trabalho, problema de saúde, né? Compreender que nenhum desses problemas, nenhum desses desafios vem em vão e que nós pedimos esses mesmos desafios, né? Assim como o pessoal, por exemplo, que gosta aí, que vai em academia, né? Basta a gente lembrar lá, você vai na primeira semana, vai lá, faz um exercício com 5 quilos. Aí você faz aquele exercício com 5 quilos, beleza, passa a semana, tem as dorzinhas ali no começo e tal. Na segunda, terceira semana, você chega lá, aqueles 5 quilos já não é suficiente, tá pouco. Aí você vai lá, põe mais 5 quilos. Isso quer dizer que aqueles primeiros 5 quilos deixaram de ser 5 quilos? Não. Você mudou a gravidade? Não mudou. As leis estão aí e vão continuar, porque elas são criadas por Deus e são imutáveis, perfeitas e imutáveis. Então os 5 quilos vão continuar sendo 5 quilos. Vão pesar como 5 quilos. Agora você adquiriu resistência. Você adquiriu equilíbrio emocional. Você adquiriu resignação. Você compreendeu a necessidade de passar por aquela situação, por passar por aquela dor. A necessidade de sofrer essa doença, a necessidade de sofrer essa perda, esse desafeto. Então, compreendido, e aí qual que é o próximo passo? Tem que ter uma atitude. Nem que for a prece pelo irmão que você não consegue mais ter acesso. Mas é preciso ter uma atitude. Então, se você tiver só atitude, sem resignação, você sofre muito. Porque esqueceu de resignar o coração, esqueceu de compreender. Se você tiver só resignação, você não sai da sua cama. Não, já compreendi, né? Tem que passar por isso, então vamos esperar passar. Não vai passar. Não vai passar. E para complementar aqui o raciocínio, completar, né? Concluir, o Raul Teixeira diz assim, ó, resignação não é ser estagnado, inerte. É ter o entendimento da razão das coisas. É ter o entendimento da razão das coisas, o que não nos impede de sofrer, nem de chorar, mas que nos dá a alegria de saber que estamos dando conta do nosso recado no mundo. Então a resignação, a compreensão não vai tirar a dor, não vai alterar as leis da gravidade, como a gente usou a regra da academia aqui, né? Não vai alterar. Mas você vai estar resignado, resistente. Acho que dá, não? Dá. Quer fazer mais uma? Não, pode fazer. A Aline está em Se você Brasília. for fazer... A Aline está em Brasília. Se Isso você aí. for fazer mais uma música, não Um vai dar beijo para certo. ela. É. A gente vai encerrar hoje aqui, pessoal, com um poema. E a gente vai utilizar como prece, porque é um poema da Maria Dolores, o espírito de Maria Dolores. Chama Agradeço, Senhor. Então a gente vai encerrar como prece aqui, né, na nossa noite de hoje. Desde já agradecendo todo mundo aí pela presença, pelos comentários, né, por participar aí, que é isso que motiva outras pessoas também a comentarem, né, a expor muitas vezes as dúvidas aí, né. A Aline falou ali, está trabalhando em Brasília. Bom trabalho para você aí, Aline.
Então a gente vai encerrar a nossa noite de hoje aqui com o poema. Eu não tenho certeza se o Instagram vai encerrar a qualquer momento. Eu acredito que não. Dá. Então vamos. Agora quer saber cadê eu? Cadê a Cida? A Cida vem aqui para dar um tchauzinho já que a gente já encerra. Pra... A Cida tá vindo aí, tio Gilberto. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Fiquem com Deus. Então vamos utilizar aqui o nosso pensamento para ir repetindo com o pensamento e com o sentimento cada uma dessas palavras que a gente vai dizer aqui agora, porque é uma forma de exercer a nossa gratidão pelo que nós já temos. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescessem na existência, seriam desvantagens para mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Maria Dolores. Então é com essa prece de agradecimento que a gente encerra a nossa noite abençoada, né? A gente fica emocionado de falar sobre determinados assuntos aqui, né? A gente sabe que o planeta todo está passando por situações e momentos muito difíceis que pedem o nosso auxílio, a nossa colaboração com preces, né? Para a espiritualidade que trabalha por Jesus utilizar as nossas vibrações em favor de muitos, né? Então, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente volta na segunda-feira, às 20 horas, tá ok? Agora com o Facebook funcionando novamente, Instagram funcionando perfeitamente aí, né? Como sempre. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Com Deus. Boa noite, papai e mamãe.